programação Nossa Rádio. Vamos então iniciar o nosso bate-papo. Eu disse para você o que a gente falaria hoje sobre fibromialgia, então vamos lá. Algumas situações do dia a dia, no trabalho ou mesmo em casa, contribuem para o aparecimento de dores pelo corpo. Durante décadas, pacientes buscam em consultórios de diferentes especialidades alívio para essas dores. No entanto, muitas vezes fica difícil explicar o que se passa, não é? Essas dores podem ser diferentes, acontecer em diferentes partes do corpo e isso pode caracterizar a fibromialgia? É isso que nós vamos saber agora com o Dr. Rodrigo Antunes. Dr. Rodrigo, bom dia. Muito obrigada por conversar conosco hoje. Bom dia, Fátima. Tudo bem? Obrigado. Tudo Agradeço jóia. o convite aí. Doutor, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é a fibromialgia? Bom, a fibromialgia, resumindo, né, é uma síndrome dolorosa crônica que envolve uma dor difusa, como o nome fala, né, uma mialgia. E ela é também incluso o fator de pontos dolorosos pelo corpo e fadiga. Então, esses são os fatores preponderantes nesse tipo de síndrome, né, que é a síndrome fibromialgica. Então, ela é focada nisso, é focada nessa dor difusa, um paciente que não tem uma dor localizada, ele tem uma dor difusa e muitas vezes sem uma explicação muito clara. E, como eu disse aqui no início, doutor, realmente os pacientes ficam ainda neste período agora, eu não sei se antigamente isso acontecia, se agora ainda acontece, migrando para tentar descobrir o que é essa dor, o diagnóstico é difícil? Na verdade, assim, o perfil do paciente fibromiálgico, eu costumo dizer assim, a fibromialgia tem que ser um diagnóstico de exceção. Então, o que acontece? Nós recebemos, muitas vezes, o paciente já com um pré-diagnóstico feito por um clínico ou feito por algum outro médico, onde o paciente é taxado como fibromiálgico. Porém, o que é muito comum de acontecer é o paciente com dores ortopédicas, maltratadas, onde o paciente não fez uma fisioterapia correta, o paciente trabalha com esforço, então é submetido à lesão por esforços repetitivos e ele vem com um diagnóstico de fibromialgia. Porém, a fibromialgia ela é mais difícil de ser diagnosticada no sentido que ela não tem exames específicos para ela. Geralmente, o perfil do paciente fibromiálgico é aquele paciente que vem com exames inflamatórios normais. Então, ele não apresenta nenhuma alteração nos exames? Ele não tem exames de reumatismo positivos. Ele é um paciente que você tem que olhar para a clínica dele. E a fibromialgia é uma doença reumatológica? Ela está incluída entre as doenças reumatológicas, porém ela é tratada de maneira multidisciplinar. Então, o paciente fibromiálgico é um paciente muito já associado à depressão, a fibromialgia associada à depressão, a distúrbios de sono, uma série de outras coisas relacionadas, né, como diarreia funcional, como algumas coisas relacionadas à parte, vamos dizer assim, de somatização. Porém, esse paciente fibromiálgico, se você faz uma ressonância nele funcional, que é uma ressonância que a gente capta as áreas relacionadas à dor e tudo mais, então você vê que esse paciente ele não é normal nessa ressonância, então ele tem alterações. É errado você falar que é só somático, não. Esse paciente tem alterações neuronais, então neurônios relacionados à dor. Então é sim direcionado nesse sentido. Então, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, os sintomas podem ser transtorno de sono. Em 80% dos pacientes a depressão é muito associada, ou aquele paciente muito preso, aquele paciente que, vamos dizer, não teve a oportunidade de estar soltando tudo aquela angústia, alguma coisa nesse sentido, ele fica guardando. Então, assim, a fibromialgia é uma doença que envolve predisposição genética, a pessoa tem essa predisposição genética e devido a uma depressão, devido, às vezes, até algumas infecções virais, devido ao esforço crônico, então, pacientes que já tenham lesões de coluna, principalmente coluna cervical, eles já têm essa predisposição e podem evoluir com fibromialgia. Então é uma questão genética, mas fatores externos colocam aí a doença em foco. Contribuem. Ok, até às 10 da manhã a gente conversa com o Dr. Rodrigo Antunes aqui na programação do Manhã Melhor, Bom de Música, e a gente já volta. A gente já falou bastante aqui sobre sintomas, que atinge mais mulheres do que homens, né? Que a doença tem relação com a depressão.
Então, vamos falar de tratamento. Como é feito o tratamento? Primeiro, como é feito o diagnóstico? O senhor disse que é dificuldade. Não existe nenhum exame específico, então, que diagnostique a fibromialgia? Não, oficialmente não há exame diagnóstico que diagnostique. Nós temos agora a termometria, que é um exame que faz uma leitura de calor nesses pontos dolorosos, mas ele não é um exame ainda aceito pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Porém, é um diagnóstico eminentemente clínico. Nós temos que ter na mente que 3% das mulheres, a prevalência a doença é de 3% em todas as mulheres, né? Então, 3% nas mulheres e 1%, vamos dizer assim, nos homens. O diagnóstico é feito com esses critérios clínicos. Então, eu, particularmente, eu gosto de considerar o contexto geral do paciente. O paciente é deprimido, tem sono ruim, tem dor difusa. Vamos excluir as doenças. Então, por exemplo, hipotireoidismo, a doença de tireoide, é uma doença que pode, né, dar dor difusa, então você tem que excluir, o médico tem que excluir. Então você usa aqueles critérios que nós comentamos, dos pontos dolorosos, mais a dor difusa por mais de 3 meses e associa a essas outras coisas, depressão, distúrbio de sono, e com isso nós conseguimos fazer o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento ele é baseado de forma multidisciplinar. Então, é um paciente que vai ter que ter um condicionamento físico. Tá? O paciente com fibromialgia, o mais comum é ir no consultório do reumatologista, e alguns reumatologistas ou clínico mesmo falam, você tem que fazer exercício, a senhora tem que fazer exercício. Não é fácil. Esse paciente sente dor, então é difícil ele ir para a academia do nada e vamos começar aí com tudo. Por trabalhos, o ideal é fazer trabalho aeróbico, com maior frequência e menor intensidade. Então, é um paciente que vai fazer com menos peso, mas numa frequência maior, né, de exercícios. Então, aeróbico, né, a corrida é muito boa, né, a caminhada, né, então, assim, prescrever os exercícios de maneira gradual. E tem as medicações também. Então, vamos considerar o paciente. Ele é um paciente mais deprimido, ele é um paciente que teve algum problema na cervical, teve algum acidente. Então, você tem que ver, ele tem lesões mecânicas, de acidente, né, lesões ortopédicas, ou ele é um paciente que tem dor crônica, assim, porque ele é mais pela parte psicológica, né? Então, tudo isso vai direcionar o tratamento farmacológico para o paciente. Doutor, só uma dúvida que me surgiu agora. A fibromialgia pode também se desenvolver em crianças ou só em adultos? Isso é um assunto muito novo. Eu digo assim, tem fibromialgia, nós temos ambulatórios especializados até em fibromialgia em crianças, mas via de regra é uma doença de adultos. É de adultos. Na criança, principalmente, você sempre tem que excluir doenças orgânicas, né? Assim, outros tipos de doença. Ok. Daqui a pouquinho a gente continua com o Dr. Rodrigo aqui na programação do Manhã Melhor. Cris Durão sempre recebe o apoio que precisa, né? Porque normalmente a gente confunde as coisas, até mesmo quando alguém tem depressão, né? Mas será que está deprimido mesmo ou não? Então, essa falta de apoio, de repente, do familiar, do amigo, pode fazer com que o paciente, de repente, seja encaminhado para um tratamento psicológico ao invés de um tratamento clínico? O paciente, esse paciente fibromialgico, ele geralmente não é um paciente puramente só dor. Ele geralmente é um paciente que tem dor e depressão, ou tem dor e transtorno ansioso. Então, como eu falei, 80% deles já tem um diagnóstico de depressão incluído. E o familiar, ele busca, né, tá levando o paciente, né, assim, para ter uma ajuda, porque a própria família fica aflita, né, com essa condição. Então, de acordo com o que o senhor está dizendo, o paciente não tem que ser tratado só pelo reumatologista, ele tem que ter um acompanhamento psicológico também. Multidisciplinar. A dor existe, como nós já falamos, assim, em relação a... Nós já temos, assim, pesquisa, assim, até com ressonância mesmo, comprovando que a dor existe um distúrbio mesmo neurológico. Porém, o paciente ele deve ser acompanhado com reumato, com psicólogo, com psiquiatra, se for necessário. Então, tem que ser com a fisioterapia, com academia. Então, nós vamos falar na parte de tratamento, né? Assim, o paciente ele tem que ser bem encaminhado para esse exercício, senão ele desiste logo. Então, tem todo esse contexto junto.
Quando a gente fala de dor, a dor da fibromialgia é uma dor aguda, é uma dor que traz uma reação fisiológica imediata, grito, é choro? Varia muito de paciente para paciente, mas geralmente é uma dor difusa, uma dor, em geral, que lembra pancada, assim, pode em alguns pacientes lembrar aquela pancada, aquela coisa dolorida que não passa. Em alguns outros pacientes pode ser formigamento, pode ser uma dor que não é muito fácil de se identificar. Existe a possibilidade, por exemplo, doutor, do paciente se acostumar com a dor? Existe. Você tem uma neuroadaptação, né, desse paciente, então ele acaba tendo essa adaptação, mas eu gosto de ressaltar que esse paciente, geralmente, ele não fica sem remédio. Ele vai estar sempre tomando um analgésico, alguma coisa. Ele se adapta, mas ao mesmo tempo ele não se adapta. Ele sempre está usando algum remedinho, né? Assim, um relaxante muscular, né? Ou, às vezes até de maneira errada anti-inflamatórios por aí, então, sem acompanhamento médico. Então, isso acontece muito. O que vai, sem dúvida nenhuma, prejudicar outra coisa, né, doutor? Com certeza. Agora, a gente estava falando aqui durante o intervalo que às vezes o paciente fica tão sensível que ele não suporta nenhum abraço, é isso, né, doutor, que você estava explicando? Sim, o paciente às vezes ele não suporta nenhum abraço, o paciente às vezes não suporta nenhum tocar na pele, né, nenhum relar na pele, a gente chama isso de alodínia, né, a sensação extrema, né, de incômodo, né, ao toque na pele. Então, geralmente esse paciente da fibromialgia é um paciente que tem muitos pontos dolorosos pelo corpo e não é só um ponto isolado, né? Eu gosto de diferenciar, isso é muito importante para quem está ouvindo, é a diferenciação de fibromialgia para contratura muscular, para miofacial, né? Esse miofacial é quando você aperta um ponto, por exemplo, nas costas do paciente, essa dor corre. A fibromialgia não, o ponto é fixo, ele não corre, você só aperta naquele ponto. Então tem vários pontinhos, uma mialgia, né, difusa, então é isso. Doutor, dá para dizer se a doença atinge mais homens ou mulheres? A relação é 1:8, na verdade as mulheres são mais acometidas. Dentre os fatores hormonais... É isso que eu ia perguntar, por causa dos fatores hormonais. Pacientes que já têm outras doenças reumatológicas, lúpus ou outras doenças que às vezes também sentem... O paciente com lúpus às vezes reclama disso, né? Eu sinto que parece que eu estou com dor no corpo inteiro. Pode ser confundido com a fibromialgia? Sim, como eu disse, essas doenças que você está citando já são doenças assim, com alterações de sangue, né? Com outros comprometimentos, como anemia, outros comprometimentos reais. A fibromialgia é aquele doente com dor difusa e com os exames normais. Esse é o paciente, ele não tem exames de reumatismo positivos. O lúpus pode ser confundido sim, às vezes até prorrogado, né, o diagnóstico, e às vezes pode ser um lúpus, pode ser uma artrite reumatoide. O que acontece muito é o paciente ser diagnosticado como fibromialgia um tempo antes de ser diagnosticado com outra doença, entendeu? Uhum. Ele pode abrir uma outra doença meses depois. Então, ele pode desenvolver fibromialgia hoje e amanhã desenvolver uma artrite, por exemplo? Na verdade, ele pode ser classificado como uma fibromialgia hoje, aí você vai ver daqui a 6 meses ele está começando um quadro de artrite, aí você vai ver, não era uma fibromialgia, na verdade ele estava abrindo uma artrite reumatoide, um lúpus. Ok. Bom, assunto extenso, até às 10 da manhã a gente conversa com o Dr. Rodrigo Antunes, reumatologista aqui na programação do Manhã Melhor. A gente vai de música e voltamos já.